Olá, meu nome é Luiz Cláudio Freire, sou advogado e professor de processo civil e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre um novo instituto que está vindo nesse novo Código de Processo Civil. É o incidente de resolução de demandas repetitivas, também conhecido como IRDR. O IRDR, ele foi importado, para a gente dizer assim, entre aspas, do direito alemão. É um instituto que existe no direito alemão e o nosso foi moldado com forte influência desse instituto que lá existe. Ele encontra previsão no novo código nos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil. Vamos dar uma lida aqui no artigo. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. É importante verificar que esse artigo 976 ele não informa qual o número de processos, qual o número de demandas que tem que existir para que seja considerado uma demanda repetitiva. Isso é um ponto que vai ficar tanto a cargo da jurisprudência quanto da própria doutrina à medida que esses problemas tiverem que ser enfrentados com a aplicação do novo código. Esse instituto, o objetivo dele é permitir que o tribunal, que os nossos tribunais julguem melhor e julguem menos. Ou seja, com isso, o próprio código ele prioriza a qualidade do julgamento, a duração razoável do processo, e esse novo incidente vem justamente para auxiliar nesse ponto. O objetivo é que o tribunal julgue melhor, ou seja, uma demanda vai ser pensada de um universo de várias demandas iguais, que versem sobre a mesma questão de matéria, a mesma questão a mesma questão processual, alguma divergência processual ou de direito material. Esse processo vai ser pensado desse universo de várias demandas repetitivas e ele vai ser analisado pelo tribunal. É importante que o tribunal analise todos os pontos desse processo modelo que foi pensado, porque o resultado dele final vai resolver. A princípio, o objetivo é que ele resolva todas as outras demandas que versem sobre os mesmos pontos. Então, o tribunal vai julgar menos, mas vai julgar melhor. Ele vai enfrentar todos os pontos, coisa que hoje em dia não é muito recorrente. Muitas vezes os julgamentos não abordam todos os pontos que as partes ventilam nas ações judiciais. Então, como a gente já falou, o requisito é a efetiva repetição dos processos. Como eu falei, não existe ainda um parâmetro de quantos processos precisam existir para que esse assunto seja considerado apto a ser instaurado o incidente. E o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ou seja, a possibilidade de que uma mesma questão seja decidida de uma forma por um tribunal, por exemplo, aqui do estado do Rio de Janeiro, e que a mesma questão o Tribunal de São Paulo dê outro entendimento. Então você tem questões de direito material ou processual idênticas, mas com decisões divergentes. Então você não tem a segurança jurídica e essa isonomia que o novo código está pregando. É sempre importante lembrar que esse incidente de resolução de demanda repetitiva, ele não se presta a analisar questões fáticas. As questões fáticas são inerentes a cada caso. O incidente analisa apenas questões de direito material ou processual, Os pontos as questões fáticas vão ser analisadas quando e se for o caso de aplicação do que ficou decidido em sede desse incidente pelo juiz que recebeu o processo em primeira instância. As partes legítimas para requerer a instauração desse incidente estão previstas no artigo 977 do novo Código e são as próprias partes do processo, que tem interesse, o juiz ou o relator, se o processo estiver já em segunda instância, o relator de eventual recurso de apelação também pode requerer a instauração de ofício e o Ministério Público ou a Defensoria Pública de igual forma. É importante aqui a gente destacar que o Ministério Público sempre participa do incidente, seja ele parte ou não na demanda em que ele foi suscitado. Ou seja, a uma parte do processo, ou o juiz ou o relator requereu a instauração, o Ministério Público é oficiado para tomar ciência de que foi instaurado esse incidente, para ele poder apresentar a manifestação e participar desse incidente, tendo em vista o quão ele vai influenciar a sociedade como um todo, todas as demandas que versem sobre as questões que vão ser discutidas no incidente. O artigo 979 do novo Código, ele preconiza que o incidente tem que ter a maior divulgação possível. Por quê? Isso também é um dos objetivos do novo Código, que é dar maior publicidade a todos os julgamentos. Tanto a questão
da comparticipação das partes no processo, é um dos pilares do novo Código, que as partes, os assistentes, os juízes, os magistrados, todos trabalhem em cooperação para que a gente tenha um resultado final melhor, com mais qualidade. Então, o artigo 979 também determina que o incidente tem que ser da a maior publicidade possível. Então, cada tribunal vai ser obrigado a criar um banco de dados eletrônicos sobre os incidentes que foram instaurados, que deve conter, além da questão jurídica abstrata, ou seja, a questão de direito material ou de direito processual que está sendo discutida e que vai ser decidida pelo incidente, como também os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Por quê? Justamente para que a gente tenha um julgamento com a maior qualidade possível. O pedido de instauração desse incidente é sempre direcionado ao presidente do tribunal, local em que estiver sendo discutido, que estiver tramitando a demanda que originou esse incidente. Ou seja, o processo está em primeira instância, a parte direciona ao tribunal, ao presidente do tribunal local em que o processo que vai originar o incidente está correndo. Sendo admitido esse incidente, ou seja, o presidente recebendo esse pedido e determinando a instauração do incidente, todos os processos, sejam eles individuais ou coletivos, eles são suspensos pelo prazo de 1 ano. Isso está previsto no artigo 982, inciso 1º e 980 do novo CPC. Essa suspensão de 1 ano é o mesmo prazo que o tribunal tem para julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva. Passado esse prazo, todos os processos que ficaram suspensos voltam a ter o seu prosseguimento regular, sendo ou não decidido o incidente nesse prazo. Isso também foi uma forma que o legislador encontrou de pressionar os tribunais a acabarem com aqueles julgamentos que demoram muito tempo, às vezes os processos ficam muito tempo parados e você não tem uma solução definitiva. Como esse incidente, como eu já falei, ele vai afetar toda a coletividade, ele vai afetar um número muito grande de partes interessadas, então o legislador deu um prazo de 1 ano para que isso seja decidido. Se o tribunal conseguir julgar em 1 ano, todas as demandas suspensas vão acabar sendo decididas pelo incidente, ou seja, o tribunal ganha com esse julgamento célere em 1 ano. É importante a gente destacar aqui também que, embora o processo fique suspenso por esse prazo de 1 ano, por óbvio, qualquer ponto importante, qualquer pedido importante ou urgente, que a parte tem alguma coisa que surge, isso pode ser feito durante o prazo dessa suspensão. Por exemplo, um pedido de tutela antecipada, um pedido cautelar, alguma coisa nesse sentido, a parte pode direcionar esse pedido para o juiz que vai julgar o processo dele que está suspenso, e o juiz vai poder decidir sim, com vistas a evitar qualquer prejuízo ou perecimento de direitos de alguma das partes pela suspensão. O relator do incidente, né, conforme o artigo 983 do novo CPC determina, ele tem que ouvir todos os interessados. Ele ouve as partes, ele determina a intimação dos demais interessados, sejam órgãos, entidades com interesse nesse incidente, pessoas que tenham conhecimento de causa ou que tenham notório saber jurídico sobre aquele ponto que está sendo discutido. Ele pode até chegar a designar uma audiência pública. Como a gente já falou aqui agora há pouco, você sempre busca dar a maior publicidade possível ao incidente. Uma das formas encontradas pelo novo Código foi essa, de você intimar todas as partes interessadas, entidades de classe, pessoas que tenham conhecimento sobre a causa, tudo para garantir o melhor julgamento possível. Ou seja, você analisa a questão de todos os pontos possíveis, tanto jurídicos quanto de pessoas que têm conhecimento efetivamente sobre aquilo, para garantir a melhor qualidade desse julgamento. Uma coisa importante que a gente pode destacar aqui, que também vem já com muito parecido com um dos pilares desse novo código, que é a fundamentação das decisões. Se a gente reparar aqui, o artigo 984, parágrafo 2º do novo código, ele determina que todos os pontos da demanda que originou o incidente têm que ser analisados quando ele for julgado. Por quê? O objetivo é aquele, como a gente já falou aqui várias vezes, o julgamento com a melhor qualidade possível. Então, se o tribunal deixa eventualmente de enfrentar algum ponto que tem que ser decidido dessa demanda que originou o incidente, a tese que for criada, ela vai ser aplicada, mas ela vai ser uma tese um pouco capenga, porque um ponto ficou sem análise do tribunal. Então as demandas, por exemplo, vão continuar agora se repetindo, mas com relação àquele ponto que não foi decidido pelo incidente ainda. Essa determinação, como a gente falou, encontra
ela vai de acordo com determina o artigo 489 do novo CPC, que fala sobre a fundamentação das decisões. Esse artigo, falando brevemente, a gente vai ter um vídeo ainda falando sobre ele. O artigo 489, ele traz para a gente um rol do que uma decisão precisa ter para ser considerada fundamentada. Nos seus 7 incisos, esse artigo traz para a gente exatamente todos os pontos que a decisão tem que ter para poder ser considerada fundamentada. Finalizado o julgamento, a decisão sobre a questão jurídica definida é aplicada a todos os processos suspensos. Os que já foram distribuídos, né, efetivamente, que estão suspensos pelo incidente, quanto inclusive as ações que tramitam nos juizados especiais, cíveis, bem como qualquer demanda futura que venha a ser ajuizada por alguém. Ou seja, o tribunal já decidiu que tal matéria de direito é resolvida assim, alguém que no futuro venha entrar com uma ação discutindo o mesmo ponto vai ter como aplicação, obviamente, que ressalvadas as questões fáticas, esse juízo vai ser feito pelo juiz que recebeu o processo em primeira instância, mas o julgamento quanto à questão de direito material ou processual vai ser feita com base nesse incidente, no que ele puder ser, com a tese que foi definida no julgamento desse incidente, desde que ele possa ser aplicado, ressalvadas as questões fáticas. A gente vai fazer um intervalo aqui e no segundo bloco a gente volta para finalizar esse assunto.